Olá, meus irmãos que estão assistindo mais esse vídeo hoje, a qual muitas pessoas ainda que não conhecem a verdade ou ainda não entenderam a mensagem a qual o nosso Pai enviou os seus anjos. Como está escrito em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4: Sai dela, povo meu, para vocês não ser cúmplices dos seus pecados, pois os pecados da Babilônia, de todas as religiões, chegaram até o céu. Muitas pessoas ainda não entenderam o que é sair dela, povo meu. Sair das religiões. Todas as religiões são descendentes dos que mataram os profetas, o Messias, os apóstolos, e todos enviados do reino do céu. Então eu quero ler desde já Mateus capítulo 11, aos irmãos que estiverem acompanhando esse vídeo, a partir do versículo 7. Ao partirem eles, começou o Messias a falar a respeito de João Batista para as multidões. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas estão nos palácios reais. Então o que vocês foste ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e muito mais do que um profeta. É dele do que está escrito: Eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o caminho diante de ti. Em verdade, eu vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum profeta maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos se apoderaram dele. Porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. E se vocês quiserem dar crédito, ele mesmo é o Elias que haveria de vir. Aqueles que têm ouvidos, ouça. Então, meus irmãos, vocês que se encontram no sistema religioso, no sistema evangélico, católico, maçônico, todas as religiões sem exceção, meus irmãos. Se vocês frequentam uma religião, vocês é cúmplice daqueles que mataram todos os profetas. Como o Messias mesmo disse, que desde João o Batista até agora o reino dos céus sofre violência. Ou seja, meus irmãos, desde o princípio o Messias deu exemplo que os profetas verdadeiros morreram por falar a verdade. Ele não estava falando só de João Batista. Se vocês notarem, no versículo 13, o Messias fala: porque todos os profetas, bem como a lei dos 10 mandamentos do nosso Pai, profetizaram até João. As pessoas ainda que estão enganadas pelos ensinos religiosos, doutrinas de homens e de anjos caídos que montaram todas as igrejas de pedra, todas as religiões sem exceção, confundiram vocês. Então, meus irmãos, se você participa de uma igreja, seja um sistema religioso, qualquer instituição religiosa, sai dela, povo meu. Sai dela para você não ser cúmplice da morte dos profetas, do Messias e de todos enviados do nosso Pai. Porque o reino dos céus sofreu violência, meus irmãos, desde o princípio. Lembra? Quando o Estevão deu aquele testemunho, em Atos capítulo 7, versículo 51, antes dele morrer, ele disse: homens de dura serviço, incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito da verdade. Vocês são iguais como foram os seus pais: Abraão, Isaque, Jacó, Elias, Moisés, Davi. Vocês são como foram os vossos pais, judeus. E qual dos profetas os vossos pais não perseguiram? Mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem vocês agora vos tornaste traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei dos 10 mandamentos através de anjo, vocês nunca obedeceram, porque vocês, falsos profetas, só mataram. Mateus capítulo 23, o Messias adverte outra vez, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, vocês que matam os profetas e apedrejam aqueles que são enviados até vós. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos? Quantas vezes o Messias está falando?
Ele enviou os profetas, os servos, os anjos, para ver se convertia aquele povo, para eles sair do engano, para eles parar de matar, para eles parar de desobedecer ao nosso Pai. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como a galinha colhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Capítulo 17, no versículo 20. Certa vez, tendo o Messias sido interrogado pelos fariseus, os líderes religiosos, os seguidores de Moisés, sobre quando viria o reino dos céus, o Messias lhe respondeu: para os líderes religiosos, para os hipócritas, os filhos da serpente, o reino dos céus não vem de modo visível a vocês, religiosos. Nem se dirá, aqui está ele, ou ali está, porque o reino dos céus está entre vocês. Mas os religiosos, líderes religiosos, e muitas pessoas não entenderam essa mensagem. O nosso Messias, ele diz simplesmente que os anjos que viriam do reino dos céus, as pessoas não reconheceram eles. Quando o Messias se refere ao reino dos céus, não vem de modo visível a vocês. Vocês não conseguem distinguir aqueles que são enviados do Pai e aqueles que não é. Porque os líderes religiosos, eles são cegos e guias de cegos. Eles não enxergam nada. O reino dos céus, ele não vem com motivo visível para eles, meus irmãos. E nem se dirá, olha ali, ele ali é o reino dos céus. Porque o reino dos céus está entre nós. O reino dos céus, o nosso Pai enviou os seus anjos sobre a terra, desde os profetas lá de trás, sempre estiveram entre nós, no nosso meio. Da mesma forma que o Messias, o primeiro filho do Pai, se fez carne, os profetas, que eram anjos, os apóstolos, sempre também vieram lá de cima e se fizeram carne na terra. Quando o Messias se refere na colheita, e ele enviará os seus anjos com grandes clamor de trombeta, e reunirão dos quatro ventos os seus escolhidos. Então, meus irmãos, a mensagem está sendo passada para nós hoje. Nós que recebemos a mensagem dos anjos enviados do nosso Pai. Hoje nós somos libertos de toda mentira, de todo engano, de que é ensinado nas religiões. E muitas pessoas que saíram das religiões estão seguindo o judaísmo, que é a primeira religião criada na Terra, pelo bandido, pela aquela cobra chamada Moisés. Então, meus irmãos, da mesma forma que desde João Batista e os profetas, os primeiros profetas, começando com Adão, vieram falando a verdade na terra, eles sofreram violência, eles foram assassinados, brutalmente, outros apedrejados. Da mesma forma como o Messias disse lá em Mateus capítulo 23, e eu mesmo envio sábios, escribas, e vocês vão matar eles também. Vocês religiosos, e vocês que seguem as religiões, são descendentes deles, vocês fazem parte também do mal que eles estão fazendo. Vocês são cúmplices daqueles que mataram os profetas, daqueles que mataram todos os anjos enviados do Pai. Tudo tem um preço. Vocês decidem. Ou vocês saem dela, povo meu, ou vocês vão ser cúmplices do pecado de todas as religiões. Porque o sangue que eles derramaram dos profetas, dos justos que clamam diante do trono do Pai, dia e noite, sem cessar, subiu até os céus, na casa do nosso Pai. Então pare para vocês refletirem. Sai da Babilônia, meus irmãos. Ainda há um pouco de tempo. A religião não fala a verdade, meus irmãos. Faz o bem, igual o Messias diz. Os profetas vieram falando dos 10 mandamentos e do amor do nosso Pai. Mas muitas pessoas não acolheram eles e assassinaram os profetas e todos os enviados. Da mesma forma como eles vão assassinar as duas testemunhas. Então, meus irmãos, os poderosos, os anjos caídos, que são os poderosos, os governantes dessa terra, eles fizeram violência com o reino dos céus que está entre nós. Eles se apoderaram do reino, das palavras que esses homens vieram falando
do reino dos céus essa mensagem. Eles se apoderaram deles e fizeram livros sagrados, e as pessoas preferiram seguir mais os livros e mentiras e enganações do que a verdade que está sendo dita desde o princípio. Então acorde, meus irmãos, enquanto ainda há um pouco de tempo, pois o relógio nos consome. E se libertem, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é o Messias. Os enviados vieram trazer a verdade. Aqueles que quiser fazer parte da igreja verdadeira do nosso Salvador, que é o cabeça, se alimente do pão da vida e reparte com o seu próximo, com o seu semelhante. Pois a hora de acordar é agora, meus irmãos. Já foi, antes que sejam tarde demais. Então, meus irmãos, esse é um simples vídeo, e fica aí mais um vídeo para os irmãos aí, vocês que se encontram nas religiões, se libertarem e descobrirem a verdade de quem mataram os verdadeiros enviados do nosso Pai, que foram todas as religiões sem exceção, começando com o judaísmo criado por Moisés, desde lá de trás.